E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Talk aqui no canal da Rocket. Eu sou o Douglas. Ao meu lado, Leonardo, Gil. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí. Boa madrugada. Boa. E Felipe Morgon. E aí, gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, beleza? Bora. Bem demais. Bom demais. E no Talk de hoje a gente vai falar sobre automações RPA. Primeiro Talk aí falando sobre automações e RPA. Uma área nova aqui da Rocket. Né? Então, andamos no mundo dos dados aí e... Nova em partes, né? Já tá rodando faz tempo. Já tá rodando Algumas faz coisas. tempo, né? Pro Talk é novo. Pro Né? Talk é o novo. primeiro. Né? Às vezes o cara vai ouvir e já tem vários também, com certeza. Vamos falar sobre, então, automações, famosos RPA, que é o Robotic Process Automation. Robotic Process Automation. Chique esse Olha que nome bonito. Que nome bonito. RPA ou automações. Vou colocar o nome do meu filho. Beleza. Felipe, vamos começar pelo básico, né? O que é uma automação? Uma pergunta Boa. de quinta série. O que é uma automação? Cara, eu acho que a gente pode começar desmistificando um pouquinho isso, Pode ser, melhor porque se a gente falar de automação, pode ter pessoas que pensam que a gente está trabalhando com automação industrial. Isso. Não é a nossa linha Primeiro de trabalho. diferenciar qual que é a Boa. automação. Qual que é a automação que a Rocket Vamos trabalha? lá. Beleza. Então, falando de automação, é um campo muito amplo, né? Quando a gente entra nessa cerne. Mas o que a gente está falando aqui é de automação basicamente de processos. Então, como a gente automatiza processos? Então, o RPA ele é voltado a isso. E processos são processos que para serem automatizados que teoricamente já são sistematizados, né? Então, primeira coisa, preciso ter um sisteminha, né? Para daí a gente começar a fazer esse tipo de automação. Meu sisteminha pode ter Excel envolvido? Pode, acontece, é natural, né? Mas vamos lá. Entrando nesse ponto de automação, acho que para mim o principal ponto dele hoje a gente tem sistemas implantados e a gente tem ineficiências nesses processos. Então, muitas vezes eu tenho que ficar fazendo copia e cola de um sistema para o outro, preciso ficar exportando Excel e importando num outro sistema, preciso ficar fazendo trabalhos manuais que não deveriam acontecer. Então, o RPA ele vem para suprir essa necessidade. Eu preciso ficar entrando num site e baixando um relatório todo dia, ou toda hora, ou a cada dois momentos ali no meu período, né, de manhã e à tarde. O RPA vem para isso, para suprir ali necessidades manuais que a gente não consegue resolver da melhor maneira possível, que seria por integração entre sistemas. Hoje em dia é muito famoso, inclusive, a questão do RPA do Last Mile Automation, né? Que é essa última milha. Então, eu tenho um sistema que faz uma parte, tem um sistema que faz outra parte. Essa milha entre eles aqui, que não está coberta por API ou por outro tipo de integração, a gente faz esse RPA para esse Last Mile aqui. Uma coisa que a gente consegue fazer aqui é integrar sistemas que não têm API nem banco de dados. Eu ia falar isso agora, né? Conexões via SharePoint. Né? Pode ser via SharePoint. Via SharePoint também, né? É que antes a gente fazia esse trabalho manual, né? É. Então, por exemplo, cara, não tenho nenhum sistema, nada disso. Vou colocar numa pasta no SharePoint. Hoje não precisa, né? Hoje a gente já usa um robozinho, integrações ali por trás, né? Aí são os famosos robozinhos. Os robozinhos acontecendo. E falando, né? Não substitui a pessoa também. Sim. Igual o BI, né? O problema é a pessoa falava, cara, BI vai substituir meu analista. Não, o BI ele tá ali para mostrar os indicadores, as informações em tempo real, né? E tudo mais. A automação ela é a mesma coisa, ela tá ali para otimizar o tempo e não para substituir alguém. Para aquela pessoa fazer coisas que gerem mais valor para a empresa. Exatamente. Né? Não o operacional que é baixar um relatório, mas realmente analisar esse relatório, entender como é que pode melhorar e outros pontos ali mais estratégicos. E, cara, toda empresa precisa de um RPA acontecendo ali, porque ela tem o processo dela, ela começa manual, né? Então, exatamente, não tem como. Então, beleza. Então, focando ali em automações através de processos. Isso. Né? Perfeito. Que aí, automações ela serve para qualquer tipo de empresa, né, Felipe? Desde pequena até... Cara, total. Tem alguma coisa que é realizado manualmente ali. Você consegue dar casos específicos assim de automações que nós realizamos aqui dentro? Sim. De clientes? Como a gente é uma empresa que trabalha uma cadeia de gestão de dados, então as nossas automações elas são focadas mais para a parte de dados. Então a gente não é tão focado em trazer ali algum RPA que vai atuar para, não sei, OCR ou alguma coisa do tipo. Daí você entra já num caminho de visão computacional, esse tipo de coisa, que também tem RPA embarcado. Então, as nossas automações elas vão muito para integração de dados. Então, a gente tem 2 cases aqui nessa linha, que tinha um cliente nosso, que ele tinha
um sistema que ele usava, um representante comercial, e ele tinha um RP que ele contratava e baixava os relatórios desse sistema de representante comercial e lançava nesse RP. Só que ele lançava no RP só para ele ter histórico, porque esse sistema de representação tinha um limite ali, né? Um limite de quando ele podia buscar os dados e tudo mais. Então, o que a gente fez para ele foi criar um robozinho, que aí ele é por interface gráfica, né? Então, a gente faz usando Python aqui na Rocket, tem N ferramentas para fazer isso. Tem Automation Anywhere, UiPath, tem... Me esqueci o nome da outra, mas enfim. Tem as 3 maiores de mercado aí, mas a gente basicamente usa Python para isso. Enfim. Então, a gente consegue fazer uma integração para ele ali de ter um robô, trabalha para ele 24 horas por dia se for necessário, vai lá, entra nesse sistema, baixa todos os relatórios, baixa as notas fiscais, etc, 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 e faz um input no banco de dados. Por quê? Ele usava o RP só para ser um repositório. Era um custo que não fazia sentido para ele. Então a gente falou, ó, vamos colocar uma estrutura de banco, vamos salvar tudo isso lá dentro para você, e a partir daí, vida que segue. E tudo isso por interface gráfica, porque esse sistema não tem API. Então é um sistema legado, um sistema mais antigo. Da manutenção? Pode ser que sim. Até ele não tem API e não libera banco de dados. E não libera banco, exatamente. Até o momento... E assim, tem muitas críticas em relação a RPA por causa de manutenção, esse tipo de coisa. Só que, cara, a gente tem que olhar para... Pro momento, né? Exato, mas existe uma métrica para isso, né? A gente não vai fazer RPA à torta direita. Sempre antes de fazer uma automação, você tem que fazer um cálculo de se vale a pena fazer aquela automação. E basicamente é custo. Quanto que eu vou gastar de tempo, quanto que eu vou economizar. Isso eu converto em dinheiro e vou falar, beleza, esse meu RPA tem isso aqui. E é óbvio que você vai colocar custos de manutenção. As automações que a gente tem aqui, desse cliente que eu comentei, por exemplo, não deram manutenção pra gente até hoje. E era uma interface que mudava bastante, né? Sim. Então, temos esse outro cliente ainda, que é esse que você está comentando na interface. Esse primeiro cliente é uma interface bem de boa, bem tranquilo. O segundo cliente, cara, era muita coisa que ele tinha para baixar. E aí a gente conseguiu fazer. Era uma interface que mudava bastante. Então, por exemplo, em um mês que a gente trabalhou desenvolvimento, surgiram coisas novas direto, mas a gente conseguiu criar estratégias que ultrapassam essas coisas novas que vão aparecendo ali na tela e que seguem o caminho do RPA. Legal. Eu vejo que o RPA ele é uma ferramenta viva, igual o BI, né? O BI, o cara tem um indicador ali, ele vai começando a pensar. Ele tem que ser monitorado, né? Ele tem que ser monitorado igual o BI, porque o BI, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Teve uma empresa, um cliente que voltou aqui esses dias, falou, cara, meu BI crashou porque mudou um campo da minha coluna ali. Cara, RPA é a mesma coisa. Se aparecer alguma coisa na tela ali e o robô não identificar, vai dar problema também. É igual, tem que ser monitorado o tempo todo. Exatamente. E ele vai dar problema o tempo todo? Não. Logicamente, não vai. Senão não faz sentido. E esse é um ponto importante, porque antes de fazer automação, lembra que ela é baseada em processo. Então, o que eu tenho que ter? Processo. Meu processo tem que ser maduro. Não faça uma automação se o seu processo ainda está sendo construído, se ele não é maduro o suficiente, se ele vai ter muita alteração, porque daí não vai fazer sentido financeiramente fazer isso. Então tem que ter alguma coisa ali mais madura, porque senão você automatiza o caos. Aí o caos automatizado é pior do que não ter automações. Né? E o RPA, para mim, ele é a vertente mais simples depois do processo manual. Porque se você for lá, cara, eu tô vendo que esse processo, meu RP não tá adequado, vamos mudar de RP. Cara, imagina o custo de transtorno para fazer isso. Não sei se você já conhece aquela história da pasta, da caixa de pasta de dente. Essa não. Que os caras foram lá, eles precisavam entender, muitas caixas de pasta de dente estavam sem o creme dental dentro. E aí começaram, e isso estava passando muito rápido, né, por eles ali e tudo mais. Um breve resumo rápido, né? E aí, cara, eles criaram uma balança que conseguia medir com precisão se aquela caixa de pasta, aquela caixinha tava com creme dental ou não e tal. Só que, cara, toda vez que aquela pasta, aquela caixa entrava na esteira, ela apitava, parava todo o processo e tudo mais, e ligava um alarme e tal. Os caras, gastamos milhões, desenvolvemos isso aqui, e a galera vai usar pra caramba. Beleza. Passou 6 meses, o pessoal foi coletar um feedback, né? Falou, e aí, como tá a nossa balança que foi construída, milhões, mudamos todo o nosso fluxo de processo aqui para poder fazer isso e tal. O cara falou, cara, não funciona. Mas por quê? Mas olhando as métricas aqui, a gente percebeu que não tem mais caixinha não tem mais caixinha vazia e tudo mais. Ele falou, não, cara, o que a gente fez? Toda vez que vinha uma caixa vazia,
ligava ligava aquela sirene, atrapalhava o processo, era um inferno. A gente foi lá, colocou um ventilador. Então, toda a caixinha que vinha vazia, Boa. o ventilador jogava para fora. Nossa, genial. E então, zerou, né, as caixas vazias e automatizou o processo de uma forma que ninguém esperava. Era muito mais barato, Muito mais ter barato. comprado um ventilador antes do que ter mudado todo o processo. Então, o RPA, para mim, ele é o ventilador ajudando a Legal. galera a resolver. Caramba, excelente. Não sei se a história é dessa maneira, mas, Faz sentido, faz sentido. mas o teor é esse. Legal. A ideia, né, do RPA é isso mesmo, facilitar ali reduções de custos. Se a gente colocasse ali, seriam reduções de custos da parte operacional. Eu vejo também como produtividade, né? Acho que o RPA tem uma função bem legal ali sobre produtividade. E aí vem os cálculos aí de quanto que você economiza com isso. E aí entra o famoso ROIzinho ali, Exato. que é calculado ao final ali de... Sempre temos ROI, né? Sempre temos ROI. E tem que ter, né, cara? Porque senão não faz Tem sentido o empresário ou o gestor ali investir numa ferramenta Ele quer saber sem do saber ROI. quanto que vai dar de retorno. Se isso aqui não vai melhorar minha produtividade, não vai baixar meu custo, pra que eu vou fazer? Verdade. É o principal ponto. Ô, Felipe, uma pergunta. Como que você vê em relação a questões da cultura hoje, né? A gente vai falar de cultura da Travira, vamos falar de cultura de RPA. Boa, boa. Como estão as empresas hoje em relação a isso, a RPA? Estão com mente aberta? Opa, peraí, não confio muito nisso. Você acha que as empresas já estão se preparando melhor, né? Eu vi uma estatística aqui, que as grandes empresas, cerca de 78% das grandes empresas globais já adotaram alguma forma de RPA para automações de processo, né? E 60% dessas empresas planejam aumentar esse investimento nos próximos 3 anos. Você acha que isso só está funcionando para grandes empresas ou as pequenas empresas já estão começando a... A outra ferramenta que eu não lembrava o nome era Blue Prism, agora eu lembrei. Boa. Mas aí, cara, vou entrar nesse mérito aí, lembrei das ferramentas para falar disso. Qual que é o ponto? Antigamente, a RPA era muito caro. Eu lembro da YPF. Esqueci de falar a fonte aqui. Quem é a fonte? Eu imagino que é Forrester. Gartner. Gartner. Aham. Sempre errei, você sempre usa Forrester. Beleza. Bom, cara, então eu vou falar assim, da minha experiência com RPA. Começou lá em 2015, mais ou menos, que eu comecei a utilizar RPA. Então, é uma coisa antiga. O RPA ele já passou por muitas transformações, né? Você tem um RPA lá... Porque ele começou com a indústria, né? Disso. Começou com a automação, depois você foi... Automação industrial mesmo, depois você foi para outros caminhos. Beleza. Ele era muito caro, até porque você precisava de ferramentas especializadas para fazer ele. Então, cara, você ia comprar um robô, e aí literalmente você comprava aqueles robôs assistidos, não assistidos, você tinha que ter um orquestrador muito robusto para isso. Dentro das empresas grandes, das grandes empresas, você vai ter os COIs, que são os centros de excelência ali, que vão garantir que está funcionando. Tem os modelos, o federado, não federado. Então, olha o tanto de estrutura de governança que eu estou falando. Uma pequena, média empresa vai ter dinheiro e vai ter pessoa disponível para construir tudo isso? Não vai. Então, no passado, a história do RPA ela vem acontecendo em grandes empresas, até porque era onde a gente conseguia ter escala, né? Para poder implantar e ter um ganho significativo em relação a esse custo que a gente tinha para implementar a ferramenta. O que vem acontecendo é uma sofisticação e surgimento de novas ferramentas. Então, hoje com Python você faz a mesma coisa que você fazia com todas as ferramentas que eu estou falando de uma maneira mais fácil. Eu tive experiência de desenvolvedor que trabalhou comigo, que processos que às vezes ele gastavam 15, 20 dias para fazer, usando o YPF, por exemplo, ou alguma outra ferramenta de mercado, que ela é um pouco mais no-code, low-code, que é até destinada para usuários finais, o cara gastava 2, 3 dias para fazer a mesma coisa usando em Python, entendeu? Com muito mais liberdade. Qual o problema? Governança disso tudo. Então, como é que a gente governa o que está acontecendo e tudo mais? Então, sempre vai ser uma escolha. Mas para pequenas e médias empresas hoje, tem um acesso muito maior. Vou falar pelo que a gente vê na Rocket. Está surgindo bastante empresa pequena e média nos procurando para fazer a implementação. Até porque as grandes já passaram por isso. Você trouxe a estatística. Então, o tanto de empresa grande que já passou por isso. Então, agora eu acho que é um segundo momento do RPA que é trazer isso. É a mesma coisa com o BI. Foi a mesma coisa, né? A tecnologia foi... ela foi melhorando e foi desmistificando isso. Vai barateando. Sempre vai ser assim. A tecnologia ela sempre vai ser cara, depois ela vai barateando e ela vai democratizar. Exato. E hoje você tem um BotCity, por exemplo, que é uma ferramenta de orquestração de Python, que funciona bem pra cacete para você conseguir estruturar e entender o que está acontecendo dentro desse ambiente, entendeu? Que era uma falha de segurança grande que grandes empresas poderiam ter. Então, acho que essa questão da democratização da tecnologia, ela ajuda a baratear e aumentar esse acesso para pequenas e médias. Mas acho que ainda está começando.
Acho que as pequenas e médias empresas ainda estão colocando o pé nisso. Legal, legal. Pessoas mais cabeças abertas estão procurando, pelo que a gente vê aqui, chegando no nosso time comercial mesmo. O Felipe mencionou a questão do Python, né? O Python, ele vem eu vejo que ele vem numa ascendência, um crescimento muito grande, né? Ele é uma ferramenta open source, É muito né? democrático, né? O Qualquer Python é uma um linguagem pode- de programação, então baixou, Qualquer um pode faz ter tudo. acesso, né? E eu vejo que a galera tem procurado muito sobre a questão do Python, pelas possibilidades que você pode criar basicamente qualquer coisa com ele, né? Sim. Então você acha que as automações ela vem numa busca maior por causa do Python? A gente pode fazer um talk só focado em Python também. Sim. Mas você acha que sim? Não, acho que não. Eu acho que foi a democratização da tecnologia. Porque, por exemplo, o principal pacote que você usa para fazer automações hoje RPA em Python é o Selenium. O Selenium nem surgiu para Python, ele era de Java, JavaScript, salvo engano. Se eu estiver falando besteira, alguém me corrige aí. Mas Java ou JavaScript. Então, é uma coisa antiga também. Aí tem 2 pontos. Primeiro, o Python ajudou sim a democratizar essas ferramentas, porque mais pessoas foram aprender Python pela facilidade da linguagem em relação às outras. Mas eu acho que foi a democratização da tecnologia em si. Como o Léo trouxe, o BI começou a me mostrar as minhas métricas. Eu olhando minhas métricas de forma mais fácil do que eu via no Excel, comecei a ter um insight de, peraí, eu preciso reduzir meu custo. Para reduzir esse meu custo, como é que eu... Então, acho que... É uma cadeia, né? Cara, eu acho que é tudo interligado, sabe? Até por isso que a gente trabalha isso tudo de forma interligada, Sim. né? E, por exemplo, as ferramentas que o Felipe falou ali são as ferramentas que a gente conhece. Vamos fazer um paralelo com o BI, né? Tô aqui, acho mais para esse contraponto. Por exemplo, a gente tem ClickView, tem Tableau e tal, e tem o Power BI. O Power BI veio para trazer um custo muito mais reduzido do que essas outras 2 ferramentas. E o Python, e isso que você estava falando, Felipão, ele trouxe um custo, né, quase zero para ferramentas igual o IPF, que era muito mais caro, né? Então, essa democratização da tecnologia, ela faz com que as empresas consigam olhar para isso e consigam entender que faz sentido para minha empresa. Por mais que ela tenha o processo ali, cara, alguém vai parar e vai falar assim, vou implantar um robô aqui. Ele tá com uma dor muito grande, muito latente. E a maioria das vezes ele vai lá e contrata uma pessoa para poder resolver isso. Até porque é uma mão de obra especializada, né? Um usuário final, geralmente, não vai conseguir parar e falar, velho, vou fazer um robô. Não é assim. Precisa de alguém um pouco mais especializado. Essas ferramentas de mercado, inclusive, ajudam muito nisso. Até por isso que elas são mais caras. Porque um usuário final, sem tanto conhecimento, consegue fazer resolver. robôs de assistência pessoal. Agora, grandes automações, que tem muitas regras de negócio, que valida, que tem que ter uma segurança e tudo mais... Você não vai conseguir ter tanta democratização assim. Você ainda vai ser um pouco mais dependente de um time especializado, né? E aí é mais fácil contratar uma pessoa para resolver aquele furo do que pra você... fazer esse last mile que eu falei, o cara vai ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V de um sistema pro outro. Do que você fazer um... Cara, não, tem um RPA, isso vai facilitar? Cara, então vamos primeiro... É porque uma coisa que eu vejo na Rocket primeiro, né? Vou falar internamente nosso. Antes da gente contratar alguém... A gente primeiro usa todos os recursos tecnológicos Mas possíveis. Isso é cultura, né? A nossa cabeça é essa. A gente, exatamente. Primeiro eu vou tentar automatizar para depois expandir time. Exato. Talvez o cara que está acostumado com o anterior eu vou expandir o time. Mais e fácil. aí a hora que fica insustentável, putz, será que eu consigo resolver? Aí gera até esse medo, falando de cultura. É verdade. De putz, cara, agora eu vou estar implantando RPA, tá demitindo todo mundo. Até o turnover, né? A empresa melhora. Exatamente. Para você evitar um turnover alto. Para fazer as automações. Cara, hoje em dia você já tem RPA. O RPA do momento é o RPA com GNA. Então ele já avança, né? O RPA ele teve várias fases. A fase que a gente Tem alguma agora que você fala é assim, da generativa. alguma IA que tem automação, que tem, por exemplo, Python, né? Que eu puxei aqui, a Python é a mais usada hoje, né? Como linguagem de programação, né? JavaScript, Node.js, eu não entendo nada. PowerShell, que eu sei que é do Windows, Shell Script em Java, VB, C Sharp eu já desenvolvi C Sharp. C#. E C# Go, o essa aqui eu não gosta. Go, uma nova tecnologia também. mas eu falo assim, tem alguma IA hoje que você pergunta pra ela, já cria uma automação? Porque assim, tá iniciando ainda, né? Cara, só que eu tive experiência de uso, não. Não, né? Mas assim, se você... Inicial, hein? Que é uma IA ele vai te ajudar com isso. para dev de RPA, você tá dizendo? Mais focado nisso, né? Ele te auxilia. Não que ele vai lá na e- criação, alguma coisa assim. Não sei, não conheço. Eu não tive O experiência. pessoal fala do de uso. GPT. O GPT dá código em Python, né? Isso. Mas o pessoal reclama muito da questão ali do. Mas é o prompt, né? É um prompt. Tem muita coisa. É porque assim, é muito difícil. É que a gente sempre vai correlacionar uma parte de automação de RPA, talvez, com automações de fluxos, de workflow. Não é disso que a gente está falando. Óbvio que existem. É igual ao BI, né, cara? Você abre ali uma cadeia gigante de coisas. Tá. Mas vamos pensar o seguinte.
A gente usa hoje aqui ferramentas de automação de fluxo, certo? O nosso time comercial. Da maneira que o lead chega, a maneira que ele é trabalhado, etc. Isso é uma automação de workflow. Porque você está pegando de um sistema que tem um webhook que está mandando. Você está usando, querendo ou não, ali de uma maneira mais low code por workflow de automação. Então isso é uma automação. Eu estou automatizando o meu processo de trabalho. Quando a gente fala do RPA, do Robotic Process Automation, ele está mais envolvido com eu ter que acessar um sistema, baixar um relatório, né? E eu posso ter isso por interface gráfica ou não, né? Eu posso fazer sem ter interface gráfica. Por exemplo, pegar o HTML de uma página e pegar alguma coisa. Para isso a gente vai usar o Python e aí não tem como eu fugir muito de ser código. Aí eu vou ter um GPT que vai me ajudar nisso. Agora, para essa outra parte de automação de workflows, de fluxos de trabalho, você tem um monte de ferramenta de mercado. Tem a N8N, não sei pronunciar o nome em inglês, né? Esqueci como é que fala. Mas tem a N8N, por exemplo. Ela é uma ferramenta de automação de workflow, cara. Você consegue integrar ela com um monte de coisa. Fala do Fluid, por exemplo. O próprio Fluidnow, que é uma ferramenta que a gente é parceiro aqui. O Fluidnow é uma ferramenta de automação de workflow. Legal. Então, de novo, vai sempre depender, porque eu tenho vários ramos, né, dentro de uma linha de automação. Mas, sim, tem ferramentas que atendem, tem ferramentas que não vão atender, que você ainda vai precisar de uma mão de obra especializada. Legal. A gente poderia dar um passo maior e implementar uma automação nesse estilo, mais num processo industrial? Não sei, igual, por exemplo, ali o Léo falou do ventilador, mas... É que aí é outro ecossistema. É que a gente está falando mais voltado a dado, a como capturar o dado. Ali, imagina, que você tem várias máquinas. Aí você tem que ir para uma ferramenta de workflow para poder entender o processo. É diferente, na minha visão, né? Dá para brincar ali, dá para pensar. A gente já teve caso de uso. Cara, dá para brincar com tudo. Não, brincar. O problema é quando o negócio é sério. A gente já teve caso de uso com IoT, mas sempre do ponto de vista da Rocket, consumindo essas informações que estão vindo via sensores de automação e apresentando isso em tempo real, apresentando isso com um BI. Legal. Agora, não é uma expertise nossa hoje, por exemplo, de implementar um IoT numa empresa. Então, o cara chegar e falar, preciso colocar aqui um sensor de visão computacional. A gente já temos conhecimento interno do ponto de vista de visão computacional, de OCR, de ICR, esse tipo de coisa, mas não é o nosso core. Então, a gente não implementaria isso numa indústria. Agora, pegar as informações que estão vindo desse sensor de visão computacional e a gente metrificar tudo isso, ter um dash em tempo real, ter informações, ter um data activator que dispara se começa a acontecer alguma variação, aí a gente aí é nosso campo. É a gente pegar o que aconteceu dessa parte do hardware para trás ali, que a gente tem as informações. A gente é mais o software, né? Rodando. A gente tá mais no software. Até porque parte de hardware para mexer com automação, meu amigo. Eu falo conectar ali. E aí você tem que, por exemplo... Eu já fiz em Arduino ali, protoboard, não para de pé nem aqui na Rocket, imagina na indústria. Imagina assim, você quer automatizar uma indústria. Vamos supor que um cliente, que até você foi junto lá. Cara, ele precisava colocar um... Eu lembrei dele mesmo. No start-stop? Na época era um apps, né, de horário, então, acho que é de horário de entrada e saída de... Não lembro se era de carga. Assim, você vai ter que mexer, se for para fazer um apps, alguma coisa assim, vai rodar. Mas não vai atender, entendeu? Tipo, vai atender até certo ponto, é limitado. Ainda vai precisar da interação manual, né? Uma pessoa ir lá, marcar, porque a gente desenvolveu um software. Agora, ir para um caminho de sensores ali pegar a automação, conectar lá para trazer esses dados. Dá para fazer. Aí é a nossa expertise. É isso. E não é dashboards feito em Python, é no Power BI. Vou trazer um polêmico sobre isso depois. Porque dashboards em Power BI e dashboards em Python. Mas é muito do que você precisa, entendeu? Fala assim, hoje a Rocket é uma empresa de gestão de dados. Cara, se você quiser fazer em Grafana, vamos fazer. Entender como que funciona. Mas o Python e o Power BI hoje são as melhores ferramentas para poder trazer. É que o Python ele é generalizado, né? Então você consegue fazer RPA, você consegue fazer Dash. Então, cara... Conecta na Alexa vai falar. Faz tudo, entendeu? É confusão. Mas por que as empresas usam Power BI? Pela estruturação, pela infraestrutura, pelo tudo que tem por trás também. Quando a gente fala de novo de governança, esse tipo de coisa, né? Para você conseguir construir. Sim, vamos falar de mercado. Eu pego um Streamlit, que é uma ferramenta que a gente usa para construir dashboards em Python, ou o PyPlot. Nossa, para eu chegar na mesma estruturação que eu tenho
Já Power pronta, BI. né, na Microsoft. Fora a integração que a Microsoft não é a mesma coisa. Então, é sempre entender, cara, para cada dor eu tenho um remédio. Se eu tô com dor de cabeça, eu tomo uma coisa. Se eu tô com uma dor no meu pé ali inflamado, eu vou tomar outra coisa. Então, de novo, são ferramentas que tendem um final igual, que é resolver a dor, mas eu tenho que identificar minha dor antes de fazer. Né? Qual que é o caminho, entendeu? É isso. A possibilidade, você fala assim, dashboard de Python, né, gente? É que quando você criou um dashboard de Python, a possibilidade dele de colocar uma área de inserção Exatamente. de dados ali já é outra Porque história. daí você caminha para um ambiente de software, de integração. Exatamente. Só que, cara, a gente hoje tem soluções que integram Python e Power BI. Então a gente pode trabalhar com Power BI em Nós vídeo. temos um cliente que Imagina, faz isso, Python de inclusive. inserção que joga no Power BI. Eu tenho um RPA funcionando em Python e aí eu quero monitorar esse meu RPA dentro desse meu ambiente. Eu quero ter o meu Power BI ali que está recebendo esses dados para fazer o monitoramento em tempo real dentro desse ambiente. Tudo isso a gente hoje consegue usar o Python para desenvolver essa parte e fazer as integrações garantindo toda a segurança, com tudo que a gente tem de arquitetura da Microsoft também por trás. Né? Perfeito. E aí, Léo? Fechado? Fechado, acho que é isso. É que aí eu ia até falar um exemplo, mas isso é mais para voltado num talk sobre Python. Esse fica na próxima, então. Porque trazer senão a gente começa a sequestrar o talk. Não, é que a automação fica... A automação é muito ampla. Cara, Ela é envolve muito amplo. tudo. Se envolver automações, BI e colocar IA no meio, cara, o dia inteiro Acabou. falando. É 8 horas de 8 horas de talk. E aí que você coloca a generativa, não é só IA. Nossa, aí vira 16. IA, em breve terá... É que todo mundo já fala IA generativa. Hoje é todo generativo. Não tem mais só Fechou? IA. Quer encerrar alguma coisa, Léo, falando? Fechado, Felipe, mano. você Obrigado. que é expert em automações, aqui é o Felipe King é o cara of pra isso. RPA. King of RPA é o rei da... Cara, não, contem com a gente, assim, eu acho que a experimentação é o melhor caminho, né? Sim. Então, empresários que ainda não usam, que... Entender cases, né? Cara, conversa com a gente apresenta case, a gente mostra como é que foram resolvidos problemas similares ao seu, a dor que você tá. Perfeito. E, de novo, acho que o pequeno e o médio empresário podem ter uma impressão, muitas vezes, da questão do valor de um RPA, que é muito caro, mas hoje, cara, a gente constrói um RPA completo com o preço que era uma licença dessas ferramentas de mercado no passado. E aí você ainda tem um custo de construção e de manutenção disso. Então, barateou muito a questão da ferramenta. É mais barato de você implementar um RPA do que um BI. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Então, assim, e o cara, para implementar um BI, ele tem que passar por talvez uma vistoria ali nos seus processos. Então, o RPA hoje ele seria o pré-BI. Então, teria que ter Até porque para eu colocar um BI e ficar baixando um relatório manual, Não faz vale a sentido, pena, né? Tem que ter esse nível de integração. E a gente tem diversos estudos hoje do mercado, né? Por exemplo, da Gartner, que fala que RPA reduz em até 30% custos operacionais. Pô, imagina isso numa operação ali com diversas formas. Retorno, né? O ROI ali em menos de 12 meses. Acho que as métricas elas são muito próximas ao BI, né? Então, acredito que qualquer melhoria é bem-vinda. Mas imagina você implementar 2 melhorias que são extremamente top de mercado para sua empresa poder ter o máximo de estratégia possível. Então, isso é fundamental. E funciona com qualquer área, né, Felipe? Desde o comercial, a galera do financeiro também, que executa muita áreas atividade. operacionais são as que têm o maior ganho. Financeiro, compras. Cara, a gente já teve casos de uso de RPA de compras para automatizar a compra de pequenos itens, de caneta. Porque eu não preciso o comprador ficar abrindo, sair do Mercado Livre e fazer a compra, entendeu? A automação vai lá e já Exatamente. Então, cara, financeiro, compras, quando a gente fala de RH, tem muita oportunidade, a partir de onboarding, de cadastro de novos colaboradores em N plataformas que a empresa usa. Cara, por aí vai. Quanto mais operacional a gente tem numa área, maior nossa oportunidade de redução e de ganho com esse RPA. Né? Automatizar isso aí. Show de bola. Fechado? Meninos, obrigado pela participação de vocês. Valeu, gente. E nos vemos num próximo talk. Se tiver Falando de alguma Python. dúvida, entre em contato com a gente. No próximo, né? Vamos falar de Python também. Fechou. Vocês querem polêmica, né? É polêmica. Eu não sei qual que é, mas eu quero. Vamos ver. Quanto mais polêmico, melhor aqui. Boa. Grande abraço a todos. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.